pessoal de casa que está aqui conosco, nos assistindo, esse podcast interessante sobre psicanálise, não é, Rafaela? Sim, hoje é um dia bem gostoso, né? Para Exato. mim, todo dia é dia de falar de psicanálise, né? Mas essas reuniões nos possibilitam deixar isso mais redondinho, né? Exatamente. Então, eu sou Ana Paula Previde, eu sou psicanalista clínica, junto com Rafaela Rabelo, eu sou sócia da Escola de Psicanálise ECP, Escola de Formação, Estudo Continuado em Psicanálise. E eu vou pedir para a Rafaela também se apresentar um pouquinho, para que a gente possa aí iniciar uma conversa, um bate-papo bem gostoso a respeito do que é psicanálise, de uma maneira tranquila, porque afinal de contas tem pessoas que ainda não sabem o que a psicanálise pode fazer por ela e pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, Rafaela, por favor, se apresente, sua formação, acho que é interessante para o pessoal de casa. Ah, e antes, um pouquinho, né, que eu acabei esquecendo também, sou assistente social por formação, pela PUC Campinas, e depois eu conto um pouquinho da minha trajetória para a psicanálise. Então, vamos lá. Eu sou a Rafaela, a minha primeira formação em fisioterapia pela Faculdade de Medicina da USP, já faz uns bons anos isso, e depois eu continuei aí, pelo menos por uns 10 anos na fisioterapia, me especializei em traumatologia, queimados, ortopedia, e depois de alguns anos comecei a me apaixonar pela área de psicanálise e saúde mental. Hoje eu sou sócia proprietária do ECP junto com a Ana e cuido da toda a parte pedagógica da escola e eu amo isso, né? Nossa, é uma paixão e é tão bom fazer o que a gente gosta, né? Exatamente. E como? A gente faz com mais leveza, né, Rafa? Sim. E o quanto que a psicanálise, ela muda o nosso olhar para o mundo, né? Nosso olhar tanto para nós, porque eu acredito que sempre começa em nós, em nossas relações mais próximas, seja ela pessoal, seja ela profissional, e o como que isso também a gente pode transbordar para as outras pessoas e para o mundo, né? Mas eu acho que é interessante, Rafa, eu até vou pedir para que você comente, fale sobre um pouquinho da psicanálise, uma breve história, porque senão a gente se deixar, pessoal, a gente fica aqui, é uma conversa emendando na outra, só de história de psicanálise já é muita coisa. Mas acho que em algumas palavras, para que o pessoal de casa também entenda o que é psicanálise, uma breve história, poderia, por favor? Sim, eu vou fazer vou tentar uma abordagem mais informal, né? A psicanálise, ela não é só um método terapêutico, né? A psicanálise também é uma forma de ver o mundo, é um campo teórico, um campo investigativo. A psicanálise começou com Freud, lá atrás, ali a gente tem um período pré-psicanalítico entre 1890 até 1900, e a partir de um livro, né? Teve alguns textos que foram antes, né? Que nós chamamos de textos pré-psicanalíticos, mas a partir de 1900 ele escreveu escreveu um livro, A Interpretação do Sonho, que na época, ele esperou ali o ano de 1900 ele tinha grandes propósitos ali, acreditava que quando ele lançasse esse livro seria um sucesso, né? Sim. Quem conhece a história sabe que não foi bem assim, né? Mas a partir desse livro, a gente tem ali um capítulo específico que nos traz as bases da teoria, o começo ali de toda a teoria psicanalítica. Freud foi o primeiro, ele é considerado o pai da psicanálise, mas não foi o único. Depois dele, nós temos vários autores que continuaram, e aqui no Brasil, a principal linha de psicanálise é a linha lacaniana, que é a linha da escola também. Sim. Eu até estava trazendo aqui uma reportagem que acho que é interessante, até para a gente poder linkar com a importância da psicanálise para nós, né? Através da história da psicanálise, quem de repente até iniciar uma formação vai ver o quanto que Freud se debruçou para trazer a psicanálise, né? Que a gente fala que é o método investigativo do inconsciente. E eu creio que muitas abordagens hoje que a gente pode trazer de uma maneira, né, psíquica, o quanto que a gente tem uma base da psicanálise.
E saúde mental é uma coisa que nunca é para sair de moda, eu creio eu. E numa reportagem que saiu inclusive na revista Forbes, que é o número de afastamentos que teve em 2024, né? Muitos colaboradores tiveram afastamento por depressão, ansiedade, e o quanto que a psicanálise também pode trazer aí benefícios e estar também dentro do mundo corporativo, né, Rafa? Sim. Então, é interessante a gente trazer a história, a trajetória histórica da psicanálise e chegando até hoje e o quanto que ela é importante para a gente entender mais sobre os transtornos, né? O que você pensa sobre isso, Rafa? Sim, para muitos é uma novidade, né? A psicanálise, no meio de empreendedores, a psicanálise eu posso levar ela para esse lugar também? Sim, né? Na verdade, né? Acho que foi a primeira frase que a gente falou, né? Não é apenas um método terapêutico. E hoje, nós temos a presença de psicanalistas também dentro de empresa, utilizando técnicas ali de autores que são da psicanálise, para ajudar ali, não só na parte da liderança, mas também é um modo de eu entrar e conseguir conduzir, por exemplo, uma reunião em grupo, colocar os funcionários ali numa dinâmica e eu conseguir extrair coisas ali que eu posso depois levar para um ambiente, né? Eu posso pegar um funcionário ou outro, tirar dali e levar para um ambiente específico, um ambiente terapêutico, mas eu consigo fazer isso em grupo também dentro da empresa, com fins não necessariamente terapêuticos, mas que vão produzir ali um bem-estar no ambiente corporativo. Exatamente. Eu costumo dizer para as pessoas, inclusive quando vêm buscar a psicanálise, né, e não tem interesse necessariamente de ser um psicanalista, atender, clinicar, mas o quanto que a psicanálise ela é importante, independente da profissão, porque entender de pessoas, eu acho que é primordial dentro da empresa. Por mais que a gente tenha a inteligência artificial, quem está por trás da inteligência artificial tem um ser humano ali que está treinando aquela inteligência artificial e, além disso, também a inteligência artificial vai servir para um outro ser humano. Então, por mais que a tecnologia esteja aí conosco, entender de pessoas é fundamental. E é interessante também como você entender a respeito dos transtornos, porque dentro da psicanálise a gente entende que transtorno não tem cura, tá? Mas como é que a gente pode trabalhar com isso de uma forma tranquila, né? Dentro de uma equipe, você como gestor, e entender sobre esse transtorno e o manejo que a gente teria com essa pessoa, né? E que forma que a gente pode ajudar, né? Por exemplo, o transtorno borderline, né, Rafa? Um exemplo, né? Uma delas, né? Eu acho que é interessante a gente falar, né? Quem nunca, de repente, talvez não se deparou com alguns comportamentos que a gente precisa ter um cuidado, um olhar melhor para isso, né? Sim. E a gente estamos em tempos onde a gente olha para a empresa de uma maneira, tem que ter alta produtividade, né? E aí a gente olha para o indivíduo que trabalha ali como parte dessa empresa e esquece que são pessoas, né? Então, pessoas, elas devem ser tratadas como pessoas e elas vão ter as limitações e os cuidados que todos nós, enquanto sujeitos, precisamos, né? E uma pessoa que precisa mais de atenção, que tem uma situação delicada ali dentro da empresa, e aqui eu nem vou falar dependendo da função, do cargo, nem qualquer função, ela pode ali transformar todo o ambiente, né? E a gente hoje poderia trazer isso para várias discussões, né? A gente tem a geração Z. Exatamente. Né? Que hoje é a geração que não é só consumidor, ela está começando a entrar ali também dentro do ambiente corporativo. Como lidar com essa geração? Né? Tem um embate de gerações, será? Ou não? Né? Tem uma forma tranquila da gente fazer isso? A psicanálise ela tem um olhar para isso também. E é interessante que entra de uma maneira que, além, né, de dar esse suporte psíquico, transforma num ambiente muito mais leve, né? Exatamente. E o quanto que a psicanálise, ela também trabalha no sentido da gente saber ouvir, né?
o ouvir o paciente, no caso, dentro da empresa, ou onde você estiver, enfim, né, em vários cenários, o ouvir te traz uma especificidade legal, né, de você entender através da fala, do discurso daquela pessoa, você já consegue identificar certos comportamentos, você consegue identificar certos padrões, algo que às vezes ela não quer dizer, mas a gente fala, né, do inconsciente, né, porque o inconsciente sobressai a consciência. Nós sabemos que como se comportar nos lugares, pelo menos a gente tem ali um padrão, a questão de limites, de regras, mas o inconsciente sempre está sobressaindo nas nossas repetições. E a gente consegue, através disso, ouvir no discurso, né? Existem pessoas, por exemplo, que só querem se queixar, e por mais que você faça qualquer coisa, ela sempre está na insatisfação. E aí? Como que é lidar com isso, né? Como que é lidar com isso no dia a dia? É isso que a psicanálise traz, que é interessante. E fazendo de novo um link com a reportagem da Forbes, que fala, né, que a partir de maio as empresas vão começar a sofrer consequências quando não olhar para esse seu colaborador de uma maneira mais humana, mais humanizada, e identificar essas coisas. Isso é exatamente, está ligado com o ouvir, né? Está ligado com escutar esses colaboradores, né, Rafa? Sim. E a psicanálise, ela é muito sobre isso, né? Exato. Sobre ouvir. Sobre mais ouvir até do que o psicanalista ouve, né? E aqui eu vou pegar esse gancho para trazer uma questão que é a principal, talvez, uma das principais diferenças entre a psicanálise e a psicologia, a psiquiatria, essas outras, né? As outras abordagens terapêuticas. A psicanálise, ela está no lugar da escuta, né? O paciente, ele chega no consultório, ele fala, né? E ele fala o quê? Ele fala o que ele quiser. E o psicanalista, ele é treinado a ouvir a partir seja qual for a demanda que o paciente trouxer, né? Uhum. E a partir dessa escuta, desenvolver um laço, né? Tem um laço, uma relação que se cria ali, e através dessa relação começa um processo terapêutico. E saber disso é fantástico, porque essa relação que tem na família, essa relação que tem no trabalho, essa relação que tem com o amigo, essa relação que eu tenho na sociedade, ela se repete também no ambiente de trabalho. Exato. Né? Então, a psicanálise é sobre as relações, e a forma principal de eu chegar nessa pessoa, nesse sujeito, é através da escuta. Exato. Eu até ia fazer já, sem querer, a gente já está fazendo um link, né, do que a gente poderia estar falando agora. Qual é a diferença entre a psicanálise e outras abordagens? Porque eu quero deixar bem claro, principalmente você em casa, que para nós aqui não tem um método melhor ou melhor... o mais adequado, não. A gente entende que todas elas, em algum momento, ela tem sim o seu diferencial. A psicanálise, às vezes, não é para todos, né, Rafa? E não é para todos os momentos. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, inclusive dentro do setting psicanalítico, de identificar essas questões. E aquilo que a gente não consegue ali com a psicanálise, passar para um outro profissional que possa fazer essas outras abordagens. Exceto o psicólogo e o psiquiatra, né, que eles podem sim, né, trabalhar com diversas abordagens, inclusive a psicanálise, mas aquele que faz a psicanálise não, só a psicanálise não pode. Então, vamos tentar trazer, né, Rafa, em modos gerais também, qual é a diferença de um, de outro, que acho que é legal isso também, né? Sim. Aí a gente pode começar com uma questão aqui. Para ser psicanalista, eu preciso ser psicólogo ou médico? Não. Tá? Não. Hoje, no Brasil, para você se tornar um psicanalista, basta que você tenha um curso superior. Né? Uhum. E não precisa ser necessariamente nessas áreas. Só que um psicanalista não formado em psicologia e não formado em medicina, ele tem algumas coisas que ele não vai poder fazer, né? Ele vai ter que se ater estritamente às técnicas psicanalíticas. E essa questão, né, de qual a principal diferença,
principalmente entre a psicanálise e a psicologia. É porque a psiquiatria ela entra numa parte que é médica, é da medicina, prescrição de medicamento, diagnóstico via um guia, né, um guia diagnóstico, e parte para uma área médica que é bem diferente da nossa. A psicologia, ela tem a parte de terapia, e ela segue uma linha muito parecida com essa linha médica, que tem um livro diagnóstico, algo que guia ali, né, essas orientações de diagnósticos, e a psicanálise não. Né, ela é uma abordagem que ela não vem para tratar doença, ela vem para tratar o sujeito. Né? Então, a gente não parte do pressuposto de que aqui eu estou tratando um processo depressivo, eu estou tratando uma ansiedade. Não se parte desse pressuposto. Né? E a gente aborda o sujeito de uma outra forma. Né? E a principal análise, ela começa através da fala e ela se estabelece através da relação paciente-terapeuta. Exatamente. Isso que eu acho que é importante a gente entender essa diferenciação. E você trouxe uma questão muito importante, né? O quanto que dentro da psicanálise a gente considera também os sintomas, né? A gente não é que a gente não leva em consideração isso, mas a gente não pode olhar somente para o sintoma, né? Não é a gente trabalhar apenas olhando para esse sintoma. O que seria o sintoma? A ansiedade é um sintoma, a depressão é um sintoma. O quanto que nós também temos esse olhar para além daquilo, né? Existe uma questão dentro da própria psicanálise que a gente fala de estruturação clínica. Em algum momento, tudo bem que não é com os mesmos conceitos da psicanálise, mas acho que fica aí algo interessante para quem quiser saber mais. Né? Tem o neurótico obsessivo, né? O neurótico histérico, nós temos a questão da psicose, a perversão, que são estruturas clínicas e que através dela é o que vai nortear também o nosso manejo dentro da clínica. Sim. Tem uma base que norteia, essa base estruturalista, ela é uma base, aqui, né, no Brasil, ela é principalmente lacaniana. Na nossa escola a gente segue uma linha lacaniana também, né? A gente passa pelos autores contemporâneos, mas a linha de conduta terapêutica, ela também é lacaniana. E dentro dessa psicanálise lacaniana, a gente faz, nós temos a nossa hipótese diagnóstica, não é igual a da psiquiatria e nem da psicologia, ela é diferente, né? Ela parte de outros pressupostos, né? E a gente classifica em neuróticos ou não neuróticos, né? Numa primeira linha, os neuróticos, psicóticos, perversos, e a partir daí as subdivisões. Não é algo para encaixar o paciente dentro de uma caixa diagnóstica, não é isso, né? É uma forma de começar ali no início do tratamento, da abordagem, ter um caminho para seguir, né? E eu gosto muito de uma expressão que diz assim, é como se a gente tivesse que colocar esse paciente dentro de uma hipótese estruturalista inicialmente, para depois tirá-lo. Exato. Né? Então, é um guia para o início da abordagem terapêutica, mas ele não é um guia que nos aprisiona dentro disso. A intenção, na verdade, é o contrário disso, né? É uma abordagem que não nos prende numa linha de diagnóstica específica. Sim. Eu trouxe aqui também uma questão que a gente pode até trabalhar um pouquinho com os sintomas, por exemplo, da fobia. Né? O quanto que a gente também tem um olhar, por exemplo, né? Alguém ou já sofreu, ou sofre, ou de alguma forma conhece alguém com relação a algum sofrimento, sintomas com relação à fobia. Acho que é interessante, só para a gente poder falar um pouquinho, o olhar da psicanálise nessa questão. Os sintomas fóbicos, né? Freud, lá em 1895, mais ou menos. Um pouquinho longe, né? Mas tão atual. Pois é. Ele trouxe pela primeira vez esse tipo de análise, mas com outro nome. Ele chamava de neurose de angústia. Né? Nem tudo ele tem uma primeira divisão, que não é uma divisão refinada como a de Lacan, essa divisão estruturalista. Sim. Mas ele divide ali nas neuroses, que ele chama de neuroses de transferência inicialmente. E ele percebe que alguns sintomas não cabiam ali.
E ele leva esses sintomas, né? Ele vai começar a falar sobre neurastenia e depois sobre neurose de angústia. A neurose de angústia é muito parecida com o que hoje nós chamamos de pânico, tá? E Freud, né, já observou, né? E na época ele observava as mulheres que tinham um terror, um medo, medo de se perder de si, medo de enlouquecer, medo de se perder e não se encontrar. Algo, né, que é muito parecido com a mesma linha, né, que a gente tem hoje dentro do transtorno de pânico. Sim. E ele vai trazer ali um nome, né, de angústia, que depois esse nome, lembrando que quando a gente traduz angústia para o português, do alemão para o português, ela leva também para uma linha que eu posso traduzir em alguns momentos como medo. Né? E hoje, depois de 1920, Freud evolui essa parte teórica, ele vai trazer outras questões ali de inibição, sintoma e angústia, ele vai falar de uma forma mais elaborada sobre a angústia, mas hoje na clínica contemporânea isso é muito presente, né? Exato. A gente tem lá um grande número de pessoas que chegam na clínica se queixando de transtorno de pânico, com um diagnóstico de transtorno de pânico. E a nossa abordagem, né, como a gente já disse, não é sintomática. O paciente, ele chega ali e a gente vai falar sobre relações. Exato. E a gente vai tratar as relações. E quando a gente fala de medo, de angústia, a gente fala também muito de amparo, desamparo, questões... não só, né? As pessoas acham que psicanálise está só ali mexendo no passado. Não se trata só disso, ia falar sobre né? isso. Uma das coisas que estão dentro do conceito de transferência é isso, né? Eu estou falando de questões que estão acontecendo agora, né? Que são atuais. Elas têm uma raiz... que é uma raiz familiar, é uma raiz que passa para a sua elaboração de conceitos e crenças, não tem como a gente escapar disso. Mas são sintomas que estão acontecendo, são questões que estão acontecendo agora, no hoje, né? E a gente está falando de um desamparo que está aparecendo agora. E a gente vai cuidar dessa questão dentro da clínica, através de um relacionamento que a gente desenvolve, né? Um relacionamento terapêutico, né? Exato, né? Que nada mais é do que a transferência, né? É o termo que nós usamos na psicanálise, é essa relação que se estabelece entre o analisante, né, e o psicanalista, essa relação que faz com que o passado, ele está sempre no presente. A gente não tem uma linha do tempo da nossa história que, o que é passado, é como se a gente fizesse um recorte e tá lá no passado. Não, o passado ele vive no nosso presente, é por isso que a gente precisa estar lidando com isso. E a relação de transferência permite com que isso aconteça, né, Rafa? Porque o psicanalista ali está numa posição muito interessante, que eu acho que é legal para quem... o que é a transferência, né? Nós vamos explicar, calma. Eu tinha prometido que eu não ia falar termos técnicos, né? Mas a gente fugir, né? Não, mas a gente está aqui para esclarecer também. Professor tem dessas, né? A gente está querendo todo instante ensinar, né? Exato. A transferência, ela é isso, essa relação que acontece, mas não... É uma relação que acontece com tudo, né? Como eu tinha falado antes. É a relação que tem dentro do ambiente familiar do pai com a mãe, da mãe com o filho, e de você com seus pais, de você com... E essa relação inicial, que eu vou usar um nome aqui, entre aspas, vou chamar de relação triangular, que é essa primeira relação que se estabelece pai, mãe, criança, né? Que ela tá ali, essa relação, ela passa por algumas questões que vão estar junto com essa pessoa sempre, vamos dizer assim, tá? E eu vou chamar aqui, de uma maneira mais simples, que não tem nada de simples nessa expressão, de restos edipianos, né? Então, nós temos questões que acompanham esse sujeito ali, né? Como se fosse um óculos que você coloca e vai viver com esse óculos para sempre. E essas questões, elas passam em todas as suas relações, inclusive dentro do consultório com o seu terapeuta. E é aqui, nessa relação, né, de dois ali que está acontecendo. E, na verdade, né, depois, né, entrando mais a fundo, tem os inconscientes ali, né, desses dois sujeitos.
vão acontecer algumas questões, algumas representações, e vão aparecer repetições e padrões ali. Exato. E a partir daí começa-se então um processo terapêutico, um processo analítico, né? E é por isso que, embora a psicanálise recebe muitas críticas, né, exatamente pelo seu tempo prolongado. Porque é exatamente nesse ponto, né, Rafa, que a gente pode entender que ela é um processo mais longo mesmo. A gente está ali revivendo, de uma forma ou de outra, nossas relações lá da infância. Se a gente está considerando a infância de 0 a 12 anos, então imagina, de 0 a 12 anos, o quantas repetições foram causadas, quantos impactos emocionais foram acontecendo naquela... E não tem como a gente, algo rápido, resolver isso, né? Por isso que é preciso esse momento mais prolongado, exatamente por conta desta relação a gente trabalhar, né? Eu gosto de olhar assim, não com foco não no tempo, né? As pessoas perguntam quanto tempo é preciso, é o tempo necessário. Uhum. Né? Algumas pessoas vão demorar meses, outras pessoas vão demorar anos. E aqui depende do que acontece nessa relação ali dentro do consultório e da capacidade do sujeito de aguentar. Exato. De suportar, né? Tudo que vai acontecendo ali. E eu costumo falar que o fim do processo terapêutico é o fim de uma relação. É como se acontecesse ali o fim de uma relação. Acaba essa parceria, né? E acontece novamente o que a gente chama de corte, né? E a partir daqui eu também tenho que suportar essa outra, né? Mais essa outra ruptura aqui de uma relação. E é sobre isso, né? É sobre suportar, é sobre entender que nem tudo eu vou conseguir chegar num determinado lugar com aquilo, entender as lacunas ali da vida, né? E eu falei, acho que numa aula semana passada para os alunos que a gente tem vários momentos que a gente se depara com situações na nossa vida, né? E aqui vou falar num lugar de mulher, né? A mulher de uma determinada idade, ela entra ali na puberdade, e aí ela começa a ter seio, ela começa a desenvolver o corpo fica bem diferente, é uma coisa que fica muito visível, e essa mulher, em determinado momento lá na frente, ela pode engravidar, ela pode ter um filho, e aí o corpo vai mudar novamente, sai leite desse seio, dessa mama, né? Então, são momentos que a gente se depara com uma realidade que você fala, nossa, meu corpo mudou, nossa, agora tem um bebê dentro de mim, nossa, as perdas, né? Um parente querido, um ente querido falece, se depara com o fim, com a morte, com o envelhecimento, com a passagem do tempo. Tudo isso são lugares que levam a gente para este lugar aí. Esse lugar que eu vou chamar aqui de lugar da falta. O vazio. E é difícil, né? É difícil para nós falar sobre esse lugar. Exato. E o processo terapêutico, ele tem muito disso. Suportar esses momentos. Entender que nem tudo vai ter uma resposta. Nem tudo acontece da forma como a gente quer. O tempo passa para todos. E as relações não são eternas. Exato. Nenhuma relação. Todo mundo, no final da história, vai morrer. Quando a gente não sabe, mas queira ou não, nós estamos na fila, né? É até uma frase um pouco pessimista, né? Mas o que a gente está falando. É o real, né? O que Lacan traz, né? É esse lugar que um dia nós vamos... Queira ou não, faça o que você puder ou quiser, mas nunca a gente vai conseguir. É o que nós chamamos dentro da psicanálise da castração, né? É entender que todos nós somos castrados nesse lugar. Ninguém tem aquele superpoder, né? O psicanalista não tá ali para te dar respostas. Por mais que você queira, por mais que você fique enfesado, né? Porque a gente recebe muito isso dentro do setting psicanalítico. As pessoas querem respostas. A gente dizer, é o suposto saber, né? É o lugar do sábio, onde a gente tem que dar respostas. E é esse lugar que pega, que as pessoas às vezes não dão conta, porque a psicanálise ela tá ali realmente nesse
pé provocativo, implicativo, e que nós não vamos dar essa resposta. Não. As pessoas vão encontrar isso, de uma forma ou de outra, gostando ou não, mas... Sim, numa clínica, vamos dizer, colocar aqui, né, entre aspas, da neurose, é sobre isso, né? É sobre a pessoa entender que eu não tenho as respostas para tudo que você precisa. Eu saio desse lugar, né? Esse lugar de sujeito exposto a saber, e eu vou levando essa pessoa a pensar por si. Uhum. E ali tem uma briga inicial, né? Que é, às vezes, da pessoa mesmo ali nesse embate. Então, quer dizer que você não tem as respostas? Ninguém tem as respostas. Onde é que está essa resposta? Exato. E talvez ninguém tenha, né? Talvez né, não seja nem de encontrar uma resposta. O caminho, às vezes, está ali no entender que não existe essa resposta. Exato. Né? E é muito legal, muito gostoso tudo isso, né? Sim. E dentro de uma clínica de neurose, né? E a gente tem outros autores dentro da psicanálise que tratam de outras questões, né? Por exemplo, a psicose, a gente já não fala dessa forma, já é uma clínica completamente diferente. A clínica de criança e adolescente também já é uma outra abordagem, são outros autores, é uma clínica diferente também. Embora a própria clínica criança e adolescente, muitas vezes a gente precisa usar até para adultos, né? Porque uma coisa que a gente leva muito em consideração dentro da psicanálise não é a idade cronológica. A gente pode estar atendendo uma pessoa de 40 anos, mas estamos falando de uma idade psíquica. Essa idade psíquica é a idade lógica. Às vezes, nós temos uma pessoa que teve uma constituição de sujeito muito fragilizada e aí o manejo é diferente de um neurótico obsessivo. Então, nós vamos precisar usar os manejos da psicanálise com criança e adolescente para essa pessoa. É isso que é interessante, o quanto que você olhar para aquela pessoa, ver a particularidade daquela pessoa. E nós vamos trazer a psicanálise de acordo com aquela pessoa. Por isso que a gente não usa protocolo, não existe um passo a passo na psicanálise, não tem. E muitos procuram, mas não tem. Acho que é legal a gente até dizer isso, porque isso interfere, inclusive, no comprometimento das pessoas, na continuidade, né? E tem vários tipos de, vamos pensar assim, de interrupções, né? Sim. Tem até... várias pessoas acreditam, você é psicanalista, você interpreta sonhos, né? E eles acham que a gente tem um livrinho dos sonhos, né? Exato, cheio de símbolos. Cheio de... você sonhou com escova de dente, isso significa... Não é assim, Você sonhou com dente, nossa, você tá perdendo a energia, já ouviu falar isso. Cobra, traição. Exato. Não se trata disso, né? Isso aí são crenças misturadas com outras questões. Aí fica de acordo com a crença de cada um, né? Mas dentro da psicanálise não é, né? Não né? Isso é uma lenda, né? Sim. Não é assim que a gente faz análise de sonhos, sim, mas não, bem diferente disso, né? Não é assim, não é disso que se trata. E quem faz a interpretação no final ali daquele processo, muitas vezes, é o próprio paciente, né? E... eu gosto de falar um pouco dessas questões dos mitos, né? Sim. Mitos que a gente está ali fazendo uma coisa, às vezes, que as pessoas acham que é meio, né? Até sobrenatural. Não tem relação com isso, né? Não. Psicanálise não se trata disso, né, Ana? Não se trata disso. Nós temos alguns desafios dentro da psicanálise, né? Hoje a gente tem, acho que um desafio que a gente tem um mercado grande, com muitos profissionais saindo e necessariamente não qualificados, né? Como acontece em todas as profissões, né? Exato. Isso é uma questão hoje que é importante, né? É importante a gente saber quem está ali como terapeuta nosso, para onde eu vou, o que eu estou buscando. E é uma coisa que eu falo muito para os alunos dentro da escola, né? A formação, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Exato. Né? Tanto é que na nossa escola, né, Rafa, a gente tem aí como foco principal a qualidade. Porque, primeiro, você vai lidar com vidas. Então, só por isso, já seria algo
que não teria que ter outras justificativas. E também porque a pessoa que for trabalhar como psicanalista, atuar ali como psicanalista, ele precisa estar seguro também. E para isso tem que ter uma base teórica muito boa. Por isso que a gente traz dentro da nossa escola professores que são convidados, professores também da escola, que tem aí, são especialistas, mestres, doutores, porque tem essa bagagem, tanto teórica como sua experiência também clínica para isso, né? Porque a gente tem exatamente esse comprometimento com a psicanálise, porque infelizmente há profissionais e profissionais. Sim, hoje dentro da escola todos os nossos professores são super especialistas, né? Sim. Todos são, a maioria de universidade pública e todos ali são super especialistas na área, né? Então, exato. Aqui é um viés que a gente já tenta anular ali. E tem a questão de que a formação do psicanalista, ela passa na nossa escola pelo que a gente chama de tripé psicanalítico, né? Não é só a parte teórica. O aluno, ele tem a parte teórica e ele passa por uma parte onde a gente chama de ele vai começar atendimento supervisionado e ele fica durante um bom tempo sendo supervisionado e a gente recomenda que, mesmo depois, ele continue sob supervisão, porque sempre a gente considera esse olhar de um terceiro muito importante, né? Lembrando que no consultório eles são 2, mas para que a gente evite ali alguns vieses, tem que ter um olhar de um terceiro, de um estranho ali para aquela relação. E a gente sempre procura supervisão, né? É uma das características da psicanálise. Todos os pacientes depois são levados para uma outra análise fora do ambiente terapêutico. Que a gente, eu quero até fazer um parênteses, que é um lugar sigiloso, Sim. Né? Tanto é que são reuniões que não são gravadas, é um lugar onde tem toda uma conduta ética, porque, né, mesmo que a gente leve nomes fictícios para poder trazer o caso e ser analisado, tem que ter esse comprometimento com a ética e o sigilo, né? Sim. E tem a parte também de terapia, de análise pessoal, né? O aluno, ele tem que passar por análise pessoal também. Por quanto tempo? Ad eterno. Ad eterno. Porque não adianta a gente falar pro nosso analisando que ele tem que dar conta daquele lugar e você, na posição de psicanalista, não dar conta. Sim, né? E é interessante que, quantas horas, né? Não se trata de horas de análise, né? Vou pegar uma fala emprestada aqui enquanto houver vida, né? Exato. É uma característica da psicanálise, né? Aquela pessoa que está ali na sua frente, ela também é analisada, ela passa por esse processo e tá todo mundo ali, né? Sim. É uma das principais características da psicanálise. Exato. E o quanto que a gente, dentro da análise, a gente se implica com questões que... eu faço minha autoanálise. Não existe isso, porque a gente sabe que nem Freud fez autoanálise. Né? Por mais que algumas pessoas trazem essa questão, não, porque as cartas que ele teve com Fliess foi uma análise. Então, a gente precisa estar realmente neste lugar. E eu posso trazer até um pouquinho sobre as minhas implicações, o quanto que, normalmente, a gente projeta no outro algumas questões que, na análise, vamos fazer o caminho ao contrário, né? O inverso. E às vezes a gente usa muito mecanismos de defesa. Muito. Desde negação, que a gente entende aí que é até um mecanismo de defesa primitivo, onde a gente tem que cortar a realidade entre o bom e o mal, e acho que só se resume nisso. E aí o caminhar na análise faz a gente olhar para as questões e falar assim, nossa, antes eu dava tanta importância para isso. Nossa, antes eu era tão reativa. As pessoas mal falavam comigo, a gente já, né, rebatia. E isso aconteceu comigo. E eu acho que eu cheguei na psicanálise exatamente nesse pé. Do quanto que a gente falar de autoconhecimento. É o comum que se fala nesse termo. Mas é muito mais do que acho que é descobrir... É mais... Não descobrir, mas acho que é entender questões que a gente desconhece e que a gente nem quer conhecer.
E algumas vezes entender que tem coisas que a gente não vai nunca Não vai. acessar, né? Tem Exato. lugares que estão ali que a gente não vai ter acesso. Eu achei interessante essa questão que você trouxe dos mecanismos de defesa. Hoje a gente tem uma linha de psicanalistas que seguem por uma via, eu vou te ensinar aqui a você parar de usar mecanismos de defesa tão simples e usar mecanismos mais elaborados. Legal, mas isso não é psicanálise, né? Não. A gente não trata, né? Tá mais para psicologia do ego, vamos dizer assim. Uhum. A gente aprende tudo isso, mas a gente não usa dessa forma aí, né? A gente usa dentro das técnicas analíticas como uma ferramenta, mas a abordagem, ela não é essa abordagem egóica, né? Uhum. Muito mais do que isso. É algo que vai muito além do que tudo isso, né? Exato. Uma aluna perguntou, acho que no nosso último clube de leitura, ela disse assim, então trata-se de falar e eu estou elaborando e a pessoa está me ajudando a elaborar toda essa questão da fala. E aí a nossa resposta foi, trata-se disso também, né? Trata-se desse lugar de falar e elaborar, mas também se trata de entender que vai chegar em um determinado momento que eu não consigo mais. Que vai restar alguma coisa ali, né? Exato. E esse resto que me incomoda tanto, talvez seja algo que eu tenha que suportar. Uhum. Então, é sobre isso também, né? Uhum. Toda a técnica e toda a abordagem, todo o processo terapêutico. Eu lembro que eu trazia muito para dentro das minhas relações, principalmente a relação conjugal, repetições de padrões. E a gente traz repetições de padrões, é aquilo que a gente falou, né? O passado estar sempre no presente. E o quanto a gente se identificando com o passado, né? Mas lidando com o que está acontecendo agora. Eu estou falando do meu casamento. Estou falando do meu pai, da minha mãe, usando esses termos. Mas eu estou falando deles. Mas eu estou Perfeito. falando aqui no meu casamento. E quanto que eu fiz por muito tempo uma palestra sobre a função paterna. E o quanto que isso foi o ápice da minha, assim, acho que de muitas questões da minha vida com relação à função paterna. A relação minha com o meu esposo foi a partir daí. Então, o quanto que é interessante as pessoas entenderem em casa o quanto os benefícios a gente pode ter com a psicanálise, né, Rafa? Eu não sei se você até se lembra de algum caso, enfim, mas o quanto que é importante a gente trazer isso também como exemplo para que as pessoas também entendam uma dimensão de como que é a psicanálise e como que a gente pode até trabalhar isso dentro do SET. Perfeito, Ana. Muitas pessoas acham que quando a gente fala de criar uma relação e lá a fala é livre, então eu fico só falando e o outro fica só ouvindo. E não é bem assim, né? Não. Eu costumo brincar e falar, essa fala livre não é tão livre, Não né? é tão assim. Se trata muito de implicar a pessoa, né? De implicar o sujeito. E dentro dessas implicações, aparecem essas relações, né? De repente, aquela relação lá de trás, esses restos edipianos que a gente falou aqui no momento, eles aparecem ali na nossa relação de hoje, a sua relação com seu esposo. Uhum. Entender isso, elaborar isso dentro do ambiente analítico e compreender que seu esposo não é seu pai. Uhum. E que você não é sua mãe, né? Que você não tem necessidade de repetir aquilo e fazer da mesma forma. Sim. Faz parte também, né? Faz parte de muitas histórias que a gente encontra dentro do consultório. E é fantástico quando a gente consegue perceber e lidar com tudo isso, né? De que eu já cresci, eu não preciso ser aquela criança que só chora e reclama. Exato. A reatividade, inclusive, é uma maneira infantilizada de poder lidar com algumas situações e frustrações. Sim, né? E é sobre isso, né? Sobre as minhas reações nessas relações. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta aqui, já caminhando para o fim, né? Sobre a parte teórica, né? Que a gente já começou a falar um pouquinho. O quanto é importante a parte teórica para a formação. E sobre os nossos clubes de leitura. Exato. Né? Que é mais do que uma formação, é um estudo continuado.
E nós temos essa proposta, né, de trazer o estudo continuado dentro de clubes de leitura de livros. Esse mês a gente está com um clube de livros sobre psicose e começamos no início do ano sobre ler Freud, do zero, né? Exato. Nós estamos passando por todas as obras de Freud, porque a gente tem uma turma que iniciou agora em fevereiro e a gente, junto com essa turma, começou esse clube de leitura. E outros livros que a gente vai lendo junto com o aluno, essa é uma das propostas que eu considero um dos diferenciais da escola. A gente nós temos grupos onde nós fazemos as leituras em conjunto com o aluno, né? Porque algo que assusta muito quem vai estudar psicanálise é a parte teórica, né? Eu vou ter que pegar um livro de 100 anos atrás e eu vou ter que compreender tudo isso aqui sozinha, né? Com a gente não vai estar só. Não, uma das propostas da ECP é fazer essa leitura junto com o aluno e são clubes de leitura continuados, né? Exato. A gente já está, eu acho que essa turma ela já está indo para tá na 13ª. 13ª, né? Turma. Quer dizer, são 13 meses com uma turma, né, de leitura e é muito gostoso, né? Faz parte ali. E a questão da supervisão clínica, né? Que eu vou deixar você falar um pouquinho. Eu quero, antes de falar da supervisão clínica, o quanto que para mim, e eu acredito que não é só para mim não, porque a gente conversa, né, troca ideias com outras pessoas que se formaram com a gente ou não, a própria aula, né, a própria formação da psicanálise, nas aulas a gente começa a ter muitos insights, a gente começa a ter uma compreensão até sobre nós mesmos. Não é só lógico, você vai ali ter um respaldo para poder atender. Mas na aula a gente começa a entrar em contato com a própria vida e a gente fica, meu Deus, acho que é isso que aconteceu comigo. Então acaba ficando até uma coisa auxiliando de uma forma terapêutica, né? Sim. Então tem muitos que, aliás, procuram a formação para isso, né? Não necessariamente também para atuar. Tem até um vídeo do professor Daniel Omar Pérez, que é um dos nossos colaboradores, né? Que ele fala, por onde eu devo começar a estudar a psicanálise? E ele faz uma sugestão que eu acho muito legal. Ele fala, por você. Né? Começa por você. Você vai começar na análise pessoal, você vai querer entender sobre determinadas questões, você vai começar a estudar essas questões. É uma ótima maneira de começar a estudar a psicanálise, né? Por nós mesmos. Por nós mesmos. E as aulas, elas abrem, né? Você está estudando os momentos, o momento teórico. E a supervisão também, né, Ana? Na supervisão, de repente, aparece um paciente, o aluno traz um caso, você fala, peraí, esse caso parece muito com outro caso que eu tenho aqui. Porque são casos reais, né, que a gente faz dentro da supervisão. E como que existem coisas que acaba aí coincidindo com o paciente que é seu e, de repente, tem o mesmo... talvez aí não é igual, mas tem algumas coisas que são semelhantes. Então, só de ouvir na supervisão, porque a gente tem as duas possibilidades, você levar o caso, você psicanalista levar o caso, tá? E você também pode participar como ouvinte, e todos eles dentro de um lugar sigiloso, enfim. Só como ouvinte você consegue já ter muitas clarezas sobre o manejo com o seu paciente. A gente já também está aí, acho que quase uns 2 ou mais, né? Eu acho com que essa supervisão. supervisão. Exato. Com o grupo de supervisão. Exato. Então, acho que é isso, né? A nossa proposta hoje era apresentar um pouco sobre o tema psicanálise. Sim. Era falar um pouco da escola, sobre muitas coisas que a gente pode encontrar lá dentro. Não se trata só de uma formação, se trata de um estudo continuado em psicanálise, algo que a gente começa. Sim. E a gente vai ter vários outros episódios aqui também, sobre psicanálise. A ideia da gente também tá trazendo, de modo geral, a gente não pode trazer casos, mas de modo geral, como é que a gente pode identificar algumas questões com relação a transtornos, né? Como que é lidar com essas pessoas, como que a gente pode, em nível bem superficial, porque a gente não está fazendo uma formação aqui no podcast, mas de como que a gente pode ter uma ideia de manejo, de relacionamento com essas pessoas no cotidiano. Então, teremos aí muito mais conteúdos para... Esse é o primeiro de muitos, né? É o primeiro de muitos. E nós estamos com uma turma para sair em maio também. Sim. Uma turma. Uma nova turma agora em maio.
Quer deixar o site para o pessoal conhecer? Sim, o nosso site é ecp.com.br e também siga-nos no Instagram também, que é Escola de Psicanálise SP, tá? E vamos nos encontrar lá. Tem ali também, no próprio link da bio, o WhatsApp para que você possa entrar em contato conosco. E eu espero por você também lá. Sim, com a gente. Será um prazer recebê-los, né? Exato. Então é isso, esse é o primeiro de muitos, né? Exato. Muito obrigada pela audiência e logo, logo teremos novidades. Aliás, sempre vai estar recheado de novidades. Com Até certeza. mais, pessoal. Até mais.